Olá, amigos do Claramente, é bom ter sua companhia mais uma vez aqui com a gente. Hoje eu quero trazer para vocês algumas informações de vários estudos científicos sobre a relação entre desesperança e depressão. A teoria da desesperança foi desenvolvida em parte na descoberta de que cães que foram repetidamente expostos a choques incontroláveis deixariam de tentar escapar mesmo quando essa possibilidade fosse posteriormente disponibilizada para eles. Essa teoria defende a ideia de que a exposição repetida a estímulos ambientais incontroláveis e desagradáveis leva gradualmente à crença de que a situação é inevitável e se segue uma sensação de impotência em relação à situação. Esse desamparo, por sua vez, resulta em depressão. Mas esse modelo era limitado porque não conseguia explicar por que certos indivíduos ficam deprimidos quando confrontados com um estressor incontrolável e outros não ficam deprimidos. Essa teoria foi reformulada e passou-se a acreditar que os que atribuem um evento negativo a causas internas, estáveis e globais tinham maior probabilidade de desenvolver depressão. Exemplo, se um indivíduo tem uma discussão importante com um conhecido, ele é mais propenso a ficar deprimido se interpretar essa discussão como resultado da sua baixa capacidade de contato com outras pessoas e, portanto, alguma coisa interna dele e poderá deprimir se acreditar que nunca vai conseguir mudar essa dificuldade social que vai influenciar negativamente todas as suas outras interações sociais, portanto, será alguma coisa global. Por outro lado, o indivíduo corre menor risco de depressão se atribuir o mesmo evento, nesse exemplo que eu falei de uma discussão, e se ele atribuir isso à irritabilidade da outra pessoa, provocada por ter um dia ruim, crendo que isso não acontece em outras interações sociais. Ou seja, a pessoa com tendência à depressão interpreta as coisas contra ela mesma, se vendo de uma forma negativa. Cientistas do comportamento têm verificado que as experiências negativas no início da vida, particularmente na forma de maus tratos infantis, são um fator que contribui para perturbações do pensamento. Alguns afirmam que quando uma criança é confrontada com um evento negativo da vida, ela tenta chegar a um entendimento sobre a causa dos maus tratos para evitar que aquele sofrimento se repita. Ela tende a interpretar que, quem sabe, naquele dia o pai ou a mãe não estavam bem e por isso a maltratou. Mas, se os eventos abusivos se tornarem repetitivos, pode ocorrer um aumento da probabilidade da criança que ela interprete o abuso como ligado a alguma coisa dela mesma, que faz dela o alvo desses abusos repetidos. Isso produz uma desesperança e coloca a criança em um eventual risco de depressão. Uma teoria das causas da depressão tem verificado que algumas pessoas tendem a interpretar os eventos negativos da vida de forma mais sofrida do que outras pessoas. Elas são mais sensíveis, mais frágeis, mais vulneráveis. Verificou-se que quanto menor a vulnerabilidade de pensamento de uma pessoa, maior o nível geral de estressores de vida necessários para levar à depressão. Assim, nos indivíduos muito vulneráveis cognitivamente, ou seja, pensam muito negativamente, interpretam tudo contra eles, os eventos negativos da vida, relativamente leves, são suficientes para iniciar uma cadeia de reações em direção à depressão. A teoria da desesperança também propõe a existência de um subtipo distinto de depressão chamado depressão de desesperança. O diagnóstico de depressão-desesperança requer pelo menos 2 semanas de desesperança com pelo menos 5 desses sintomas que eu vou falar agora: a tristeza, o início retardado de respostas voluntárias,
uma ideação ou comportamento suicida, distúrbio do sono caracterizado por uma insônia inicial, quer dizer, custa pegar no sono, uma fadiga, culpa, dificuldade de concentração, lentidão no pensar e no agir, uma preocupação excessiva, uma autoestima reduzida e dependência. Além da depressão, a teoria da desesperança também foi proposta para explicar a ideação e o comportamento suicida. O suicídio é um sintoma central da depressão de desesperança. Para evitar a depressão, cientistas têm verificado que a interpretação ou o significado que a pessoa dá ao que acontece na realidade ajuda ou perturba. Ou seja, os indivíduos que com tendência a interpretar os eventos do dia a dia de forma negativa são mais vulneráveis a se tornarem sem esperança e assim se deprimir. Por outro lado, se você encontra um significado positivo a alguma coisa que acontece na sua vida, isso pode te proteger do estado depressivo. Eu me lembro agora daquele texto bíblico que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra disso? Mesmo as coisas desagradáveis. Então, pense nisso. Quando atitudes abusivas dos pais ou de outros cuidadores de uma criança continuam o tempo todo, a tendência da criança será pensar: por que isso continua acontecendo comigo? Deve ser alguma coisa errada comigo. Ela começa a acreditar que o problema da sua dor emocional, que pode ser tristeza, angústia, ansiedade, medo, vergonha, culpa, é algo ligado a ela, enquanto que, na verdade, é algo ligado a erros de educação de quem está cuidando dela. Um estilo temperamental na primeira infância, na criança, caracterizado por tendência a responder com angústia, medo e evitação a estímulos novos, parece ter relação com o papel das influências maternas. Mães e pais nervosos favorecem a angústia, o medo e a tristeza nos filhos. E algumas crianças mais sensíveis podem criar ao longo dos anos crenças centrais negativas. Crença não no sentido religioso, mas no sentido psicológico. Crenças centrais de conteúdo psicológico expressam a maneira como a pessoa vê a vida, vê a si mesma, vê os outros e Deus. Indivíduos com crenças centrais psicológicas negativas, logo que alguma coisa ruim parece que vai acontecer, então surge na sua mente pensamentos de catástrofe, de derrota, de desvalor, de tragédia. E esse padrão de crenças negativas, pessimistas, favorece o surgimento da depressão em algum momento da vida. E você pode perguntar sobre a causa de uma pessoa desenvolver crença negativa na mente dela. A resposta é tanto a sensibilidade dessa pessoa diante de fatores traumáticos, quanto o modelo de pai e mãe que predominantemente vive falando de coisas negativas, tem uma visão pessimista da vida e as crianças meio que copiam isso. Dentre as causas da depressão está a que chamamos de vulnerabilidade cognitiva, que significa, em termos populares, uma fraqueza de pensamento. Ocorre em pessoas volúveis no sentido de serem facilmente influenciadas pelas ideias de outras pessoas, não sabem proteger as suas próprias convicções, abandonam seus pensamentos com facilidade e adotam pensamentos ruins, negativos, pessimistas. Por isso, o trabalho cognitivo é importante para a luta contra a depressão. Trabalho cognitivo tem a ver com educar os pensamentos, lutando para eliminar os que são autodestrutivos e autodepreciadores e cultivar os que são positivos, que dão esperança, que protege a pessoa deprimida de se auto-machucar. Quer melhorar seu estado depressivo? Quer ajudar alguém deprimido? Então é importante avaliar se a predominância dos pensamentos é otimista ou pessimista. Se for pessimista, então lute, faça força para cultivar uma forma de pensar que interprete a realidade de maneira a produzir esperança. Olhe o seu passado e veja o que existiu de bom, de quantas coisas Deus te livrou, de como esta ou aquela pessoa te ajudou. E lembre-se de que Deus te deu forças para você passar por essa ou aquela situação difícil e desafiadora. A partir daí, trabalhe com você mesmo para desenvolver uma mentalidade de gratidão em vez de reclamação.
Valorize o amor que você tem recebido das pessoas que gostam de você, em vez de focalizar no que não tem conseguido. Já que a desesperança, aliás, está na base dos estados depressivos e do suicídio, então é importante pensar no que você pode fazer para ajudar a construir esperança na sua mente. E lembre-se, Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida e trazer esperança para você. Então, abra seu coração a Ele com sinceridade, porque a esperança vai surgir. Grande abraço.